Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, e o verso de número 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler na tela para a gente ficar bem ajustado. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jizreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, o rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, o que ele disse? 1, 2, 3. Dá-me a tua... Ô irmão, vamos lá. 1, 2, 3. Dá-me a tua vinha. Pronto. Para que me sirva de... Pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Vamos lá. Porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me, Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para casa por causa da palavra de Nabote, o jizreelita lhe falara. Quando disse, não te darei herança dos meus pais. E deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua esposa, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso? Que tens assim desgostoso o teu espírito, não comes pão? E lhe respondeu, porque falei a Nabote, o jizreelita, e ele disse, dá-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Porém o que ele disse? Fala mais forte. Yes, muito obrigado, Deus abençoe. Quando eu me deparei com esse texto, eu estava pensando em outra mensagem para hoje, mas eu me empolguei e aqui estou diante desse texto que vamos falar, que é bem conhecido, a vinha de Nabote. Nabote era um jizreelita que vivia uma vida comum, uma vida simples. É um homem que está inserido na palavra de Deus somente aqui, no primeiro livro dos Reis, e especificamente nesse capítulo. Não temos um histórico aprofundado de Nabote, mas, por certo, dá para ver na Escritura, pelo que foi escrito, que era um homem fiel à tradição, às leis de Deus. Era um homem que tinha no coração a marca da fidelidade. Era um homem que olhava para a vida e entendia que ele tinha que seguir o caminho que ele aprendeu com seus pais, e aquilo que a lei de Moisés ordenava e orientava era a bússola do povo de Israel. E Nabote, então, era um morador daquele lugar e que vivia tranquilo, uma vida sossegada. Acabe, do outro lado, era o seu rei. Nabote, o súdito, e Acabe, o seu rei. Acabe, conhecedor do reino, conhecedor das coisas de Deus, conhecedor da lei, era um homem que estava desviado dos caminhos do Senhor, atribulado de coração, um homem que deixou que o inimigo tomasse conta da sua vida, um homem que foi influenciado por forças espirituais através de sua esposa, que era uma mulher tribulosa, e ele, com as influências malignas e humanas, ele vai caindo em tentação até se tornar alguém orgulhoso, presunçoso, soberbo, e incapaz de ter sensibilidade na sua vida. Acabe, um homem que se desviou dos caminhos do Senhor e se entregou aos prazeres mundanos.
Quando ele vai passear na sua casa de veraneio em Jezreel, a 40 quilômetros mais ou menos de Samaria, de onde ele estava, onde era o palácio real, onde era o seu palácio principal. Era uma casa de veraneio que ele tinha, ele passava ali algum tempo, uma temporada, e voltava para casa. 40 quilômetros era uma viagem de um dia, era uma viagem simples, daqui em Lins, mas era um dia inteiro de viagem, porque era cavalos, camelos, mulas e outros animais, e andava-se devagar naquela areia do deserto. Era um dia de caminhada, porém, vira e mexe, ele estava naquela casa de veraneio, naquela casa de verão, naquela casa de passeio, de passagem. E ele gostava daqueles ares de Jezreel. Ele gostava daquele lugar. E sempre ele estava por ali. Ele tinha uma casa acabada e do lado da sua casa estava a vinha de Nabote. Para quem não sabe o que é vinha, é parreiras de pés de uva. E a vinha de Nabote estava ao pé da casa de veraneio de Acabe. Estava ao lado, bem encostado, era vizinho de parede. Acabe queria estender a sua habitação, como está escrito em Isaías 54. Estenda as cortinas da sua habitação, alonga bem as tuas cordas, não impeça, amplia o espaço. Ele queria ampliar o seu espaço. E vindo de longe, ele subia o monte. Quando ele descia, ele dava de frente com o seu palácio. E quando ele via aquele palácio, ele olhava para a vinha de Nabote e dizia: se essa vinha fosse minha, eu ia fazer um negócio legal aqui nela. Se essa vinha fosse minha, eu ia fazer isso, fazer aquilo, ia colocar uns pergolados, ia colocar aqui uns trem de eucalipto, ou umas madeiras tratadas aqui de pinos, de pinho, ou de acácia, sei lá o que, na época daquele lugar, é acácia e outras madeiras. Eu ia fazer aqui um negócio bonito e fazer uma horta. Colocar umas cadeiras debaixo de sol, umas cadeiras de praia, e ficar aqui me deliciando na minha horta, debaixo dessas vinhas, com a minha horta aqui embaixo. E a cobiça do vizinho, das coisas do vizinho, entrou no coração de Acabe. E ele ficou contaminado. E aquilo foi corroendo de dentro para fora. Paulo, em uma das suas cartas, ele usa essa palavra cobiça. Porque a cobiça é a raiz, ou seja, é a fonte nascente de todos os nossos pecados. Começa com a cobiça. Você olha para um objeto e se você cobiça ele, você vai querer tê-lo. Se você olha para uma situação e a cobiça vem no seu coração, você vai querer possuir, é óbvio. Se você olha é que crente não faz isso, mas se você olha para uma mulher e você olha de novo e cobiça ela no seu coração, pronto. A Bíblia diz que só de pensar você já pecou. Imagina se você conseguir comprar essa vinha. Você estará morto, porque a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Então, quando Acabe cobiça a vinha de Nabote, começa ali mais uma dificuldade da sua vida. Ele já vinha vivendo experiências amargas há tempo do lado da sua esposa. Só fazia coisas ruins aos olhos de Deus. O reinado de Acabe estava se quebrando, falindo. Ele estava entrando em falência. E agora a cobiça na vinha de Nabote. Ele olha para Nabote e diz assim: meu amigo, dá essa vinha para mim. Como ele era o rei, ele era o presidente da república da época,
Ele chega no irmãozinho que tinha uma casinha perto da casa dele. É óbvio que se fosse alguém comum e com alguma astúcia no coração, ele diria: não, tudo bem, rei Acabe, eu te dou. Porque eu sei que se eu fizer alguma coisa, algum benefício em prol do rei, eu terei uma recompensa. Eu terei uma recompensa. E aí então ele resistiu à tentação de se entregar aos caprichos de Acabe. Ele diz: não, dou não. Não, faz o seguinte. Põe lá no verso 2. Faz o seguinte. Verso 2. E disse: dá-me a tua vinha. Talvez Nabote pergunta: mas para que você quer a minha vinha? Que eu quero fazer uma horta. Uma horta na minha vinha? É lógico que ele não ia dizer: você está ficando doido? Mas era mais ou menos por aí. Para mim fazer, para que sirva de uma horta. Ela está perto do meu muro, então é quase minha já. Só falta você abrir mão dela. Está ao lado da minha casa. Aí ele faz outra proposta e diz assim: eu vou te dar outra, melhor. Aí ele ainda diz: mas se for do seu agrado, eu também te dou em dinheiro. Vê quanto você quer, eu vou pagar. O preço que ela valer, eu vou pagar. Aí você já sabe, né? Eu lembro de uma vez que, quando eles mexeram na estrada entre São Paulo e... na Fernão Dias, entre São Paulo e uma outra cidade que tem ali, indo para Minas Gerais, eu esqueci o nome, Atibaia. Entre São Paulo e Atibaia, eles fizeram em Mairiporã um pedágio. E bem do lado, tem vez que é uma benção, mas tem vez que não pode, você não pode vender. Bem do lado dessa rodovia, Fernão Dias, eles construíram um pedágio em Mairiporã. Eu lembro que eu era ainda do Belém naquela época, e eles construíram um pedágio, começou a fazer buraco e cavar e não sei o que, e abrir estrada, abrir do lado e do outro, mas tinha uma igreja, Assembleia de Deus, que é do Ministério do Belém, um dos setores do Belém, bem na beira da rodovia, de cara para o pedágio. Aí o pessoal do pedágio, da praça do pedágio, foi e fez uma oferta para a igreja. Olha, a gente dá tanto para vocês saírem daqui, porque a gente precisa desse espaço. Aí o pastor viu a necessidade, a igreja valia lá naquela época seus 150 mil reais. Na beira da rodovia, não valia coisa nenhuma ali. Ninguém dava pelo prédio. Aí o pastor falou assim: bom, eu não tenho necessidade de sair daqui. Eu não preciso ir embora daqui. Os crentes gostam desse lugar. Agora, se for para a gente sair, nós temos que construir uma igreja num lugar muito bom, mas aí precisa de dinheiro, bastante dinheiro. Eu sei que foi na casa de quase milhões. Na casa de quase 2 milhões. A igreja, ele vendeu, construiu a nova igreja em outro lugar, num lugar privilegiado, ficou uma bênção e está lá até hoje, e o pedágio está lá, cobrando de todo mundo. É um caso. O que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte: às vezes, nós recebemos algumas propostas que enchem os nossos olhos. Proposta que faz com que a gente se vê num lugar privilegiado. Poxa, que proposta legal para a minha vida. Gostei dessa, gostei disso. Vou tocar para frente. Mas só que você precisa ver se esta proposta não está mexendo com os seus valores. Ela pode estar mexendo com preço, coisa que custa. Mas só que, no final das contas, as armadilhas do diabo são tão terríveis, que ele, além dele pôr um preço bonito que enche os seus olhos, do outro lado, ele rouba os valores que você poderia continuar tendo. Parar para pensar aqui
é mais ou menos assim: me dá a sua vinha, porque eu vou fazer dela uma horta. Vinha, na verdade, era um cultivo da época, e até hoje, um cultivo de renda alta. Era um cultivo de uvas, vinhos, sucos e vinhos, de renda alta, vinagre, saía da uva, tudo aquilo. E outros produtos que dava da uva. E era comercial, de valores bons no mercado. A renda para quem tinha vinha era legal, dava para se viver bem, honestamente, dignamente. E comercialmente, quem tem uma vinha não pode se comparar do valor de quem tem uma horta. A horta tem os seus valores, mas muda muito a questão dos custos. O que eu quero pôr para você é o seguinte: sabe que a vinha, ela pode significar para nós aqui o reino de Deus, certo? O reino de Deus, a vinha. Ela pode significar para nós aqui hoje a fonte da nossa alegria. Porque a uva, o vinho, fala da alegria. E a vinha, nesta noite, eu quero colocar como a fonte da nossa alegria. Uma pessoa alegre, ela está bem consigo mesmo, para começar, e ela está bem com todos que estão à sua volta. Uma pessoa alegre, a Bíblia diz que uma pessoa alegre, um coração alegre, formoseia o rosto. Um rosto alegre é esse meu aqui. Um rosto alegre não tem problema que faz com que ele fique jururu, a não ser falta de dinheiro, uma briga com a esposa, a não ser que não consiga pagar uma conta do final do mês e você fica todo preocupado porque tem que cumprir, e você fica jururu por conta disso, e fecha o rosto, e entristece, e fica pelos cantos, encontrando um meio para se safar da situação. Aí quando você vai no amigo que você acreditava que poderia emprestar um para você, você leva um não, aí você vem frustrado e mais triste ainda, e quase que perde um amigo. Nossa, eu sei que ele tem, e não vai me emprestar. Que cara ruim, que cara chato, eu não devia ter ido lá, agora eu fiquei mal, agora eu não quero nem ver ele na minha frente. É mais ou menos por aí. Quando você diz não para quem quer um sim. E a vinha aqui, essa fonte de alegria nossa, é o Espírito Santo que está dentro de nós, que mora aqui dentro, e que faz saltar em nós uma fonte que é transbordante e que salta para a vida eterna. Ela nos transporta para um mundo espiritual. O Espírito de Deus que está dentro de nós nos transporta para um mundo espiritual. Ele faz esse homem carnal olhar para o homem interior que está aí dentro de todos nós e achar ele, o homem que se perdeu no Éden. Quando Deus olha e diz: Adão, onde estás? Deus sabia que Adão estava atrás da figueira, mas ele queria saber do Adão que se perdeu, que se corrompeu dentro daquela casa terrestre que ele estava habitando. Quando eu olho para esta fonte de alegria, eu vejo o Espírito Santo morando em nós e nos impulsionando para ser feliz em tudo. Ser feliz em casa, ser feliz no trabalho, ser feliz na igreja, ser feliz na escola, ser feliz com os amigos, ser feliz em todos os ambientes da nossa vida. Porque se o Espírito Santo está em nós, logo nós entendemos que somos seres espirituais, que estamos tendo uma experiência humana nesta terra, mas que em pouco tempo, em breve, Ele virá buscar e vai nos levar para viver feliz para toda a eternidade. Mas enquanto isso, nós temos que entender que os desafios da vida
vai fazer a gente entristecer de vez em quando, mas nós temos uma fonte de felicidade dentro de nós. É um valor inestimável que está inserido dentro de nós. Paulo diz que nós somos vasos de barro e que carregamos em nós um tesouro inestimável. Este vaso de barro, ele é sujeito a se quebrar por acidente. Esse vaso de barro é sujeito a se corromper por decisões da vida. Esse vaso de barro, ele é sujeito a se perder em meio ao mar da vida. Esse vaso de barro, ele é sujeito a se quebrar na mão do oleiro. Mas o valor que está dentro deste vaso, ele não se contamina. O valor que está dentro desse vaso, ele não se corrompe. O valor que está dentro deste vaso, ele é inacessível, imensurável, ele é glorioso, ele é santo, ele foi derramado para nós depois da cruz do Calvário, no dia de Pentecostes, na casa de Pedro, através de um vento, através do som de um vento impetuoso que encheu a casa e foi cheio. Todos aqueles homens que estavam ali, eles foram cheios do Espírito Santo, e aquele dia foi para alcançar aqueles ali, e em Atos diz, e aqueles que estavam ali foram alcançados, e os de longe, que somos nós, fomos alcançados por este vento do Espírito que habita dentro dos nossos corações. E é essa fonte de alegria que o diabo quer fazer barganha. É com esta fonte de alegria que Satanás quer fazer uma troca. É com esta fonte de alegria que Satanás quer fazer uns ajustes para cegar o seu entendimento, para que você caia nos seus golpes satânicos. Me dá a sua vinha. Por que você quer? Para fazer uma horta. Não, uma horta? Não, ela está no pé da minha casa, aí, no pé do muro. Do lado da minha casa. E você vai querer a minha vinha para fazer uma horta? Olha, não se compara o valor da minha vinha com a horta que você quer fazer. É tudo que o diabo quer fazer. Arrancar os seus valores e diminuir o seu potencial. Ele quer arrancar o que você mais preza, o que te dá vida, o que te dá razão para a existência, e colocar valores ínfimos, efêmeros, passageiros, valores que se corrompem e se acabam aqui. O diabo oferece uma alegria pequena, de curto prazo, muito passageira. Acaba o efeito daquilo, acaba a alegria, é o que o diabo oferece. Mas a vinha que você tem é uma alegria permanente que está dentro do seu coração e nunca vai sair. Basta você de vez em quando limpar e encontrar, se limpar e encontrar com Ele aí dentro de você e dizer: Deus, eu estou precisando de Ti, eu sou fraco, pecador, eu sou pobre, miserável, eu não tenho força, eu não consigo, Senhor, me livrar sozinho disso, eu não consigo sair dessa situação. Deus, me ajuda. A graça, o socorro e a misericórdia de Deus virão sobre a sua vida e te tirará daí, desse poço de tristeza e amargura, e te colocará em um lugar melhor. Você não pode trocar essa fonte de alegria, a vinha que está em você, pela horta que Satanás quer plantar. Você vai estar em desvantagem, desvalorizado, desmerecido, desdenhado e desorganizado. D.
você começará a declinar. Porque Satanás diz assim: eu vou te dar alegria. Vou fazer uma horta aqui que você nunca viu. Vai ser melhor que essa vinha. Nunca vai ser. Nunca será. Sempre o que Deus te deu será maior, melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Não troque as coisas que têm preço por aquilo que tem valor. É uma redundância que eu estou falando, mas dá para entender o que eu quero dizer. Não troque o que custa dinheiro, coisas humanas, por aquilo que tem valor sentimental, familiar, espiritual, de caráter, de personalidade. Não troque. O que tem preço passa e acaba. O que tem valor permanece. Quando ele faz a proposta de receber para construir a horta, o Nabote diz: não dou não. Então faz o seguinte, eu te dou outra melhor que essa. Olha que interessante, né? Eu te dou outra vinha melhor do que essa. Porque ele queria aquela que estava no pé do muro. Mas aquela que estava no pé do muro, Nabote não queria vender, ele não iria vender. Mas Acabe queria exatamente aquela. E é assim que de vez em quando a gente se encontra. Tem tanta gente para ser tentado por aí, e o diabo vem tentar, é logo a gente, não é assim? Tanta gente para ser tentado lá no mundo, e ele vem tentar a gente aqui na igreja. Mas no mundo é tudo dele, para ele, por ele, mas aqui não. É para o nosso Deus, pelo nosso Deus e para o nosso Deus. Quando eu olho para essa situação de Nabote e Acabe, dá para entender o retrato das nossas vidas. Muitas vezes nós nos encontramos exatamente nessas condições de entregar, porque é o rei que está pedindo, é alguém superior, é alguém que a gente preza demais, até idolatra, então eu vou entregar. Não venda, não dá, não troque. São valores que Deus deu para você, colocou nas suas mãos. Cuide. Cuide. Eu vou te dar outra melhor. Não haverá nada melhor do que você já tem. A melhor coisa que Deus te deu foi a graça de ser alcançado pela misericórdia. E aí Jesus Cristo veio, o Espírito Santo veio, te convenceu, ele entrou dentro do seu coração e a partir daí você é salvo na pessoa bendita de Jesus. Não existe nada melhor do que a nossa salvação. Alguém diz assim: o melhor de Deus está por vir na sua vida. Não está. Conversa fiada, porque o melhor de Deus já veio. O unigênito Filho de Deus desceu do céu, habitou entre os homens, morreu na cruz do Calvário, se entregou lá na cruz do Calvário pelos meus pecados, se fez homem como um de nós e morreu por mim para me dar salvação. Esse é o melhor de Deus que já veio e vai voltar um dia. Aleluia, aleluia. Eu vou te dar uma vinha melhor. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Não abra mão, não ceda. Não abra mão. Valorize os seus princípios. Valorize. Sabe que quando nós falamos de valores, nós falamos de princípios humanos, coisas que as pessoas têm que ter: respeito pelo próximo, amor ao próximo, cumprir as regras, as normas, dos ditames da palavra de Deus. Cumprir. Eu sei que muita gente diz assim, podemos dizer, Deus, é difícil cumprir a sua palavra, os mandamentos. Na terra, o único que cumpriu os mandamentos foi Jesus. Ninguém mais.
A gente tropeça em um aqui, em um outro ali, em um outro lá, e assim nós vamos caminhando pela misericórdia de Deus. Não troque, não dê, e não troque os seus valores. Aí ele diz assim: ó Nabote, pede o preço que você quiser. Põe preço que eu vou pagar. Dar-te-ei em dinheiro, moeda da época, ouro. Dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Se ele dissesse, vale 2 milhões, igual o pastor disse, ele ia vender. Ele ia vender. Mas ele não podia vender. Ele estava convencido de que era um patrimônio que ele tinha que guardar, proteger. Ele estava convencido de que era um patrimônio que ele não podia abrir mão. Aí eu quero parar aqui um pouquinho e perguntar para você: qual é o patrimônio que Deus tem te dado e você tem abrido mão disso? A sua moral é um patrimônio. Como está a sua moral diante dos vizinhos que você não sabe nem o nome, como o pastor Sandro disse aqui? Como está a sua conduta? É um patrimônio. Quando as pessoas vê que do lado é um crente, eles sempre vão esperar o melhor de um crente. Amém? Eles sempre vão esperar o melhor da casa de um crente. Da casa do crente, eles não vão esperar uma festa depois das 10 da noite. Na casa do crente, eles não vão esperar uma gritaria de briga entre marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, vice-versa. Dentro da casa do crente, o vizinho não vai esperar que haja fofoca da vida alheia, mexerico. Graças a Deus que aqui nós não temos isso. Mas o vizinho espera isso. Da casa do crente, o vizinho espera que saia dali coisas boas, conselhos, paz, porque eles estão olhando para você, vendo os seus valores. Eles estão te assistindo todo o tempo, a ponto de lá dentro de casa eles comunicarem: você viu esse pessoal que mora aí do lado? Que bênção que é esse povo, né? Que coisa. Nossa, eles são gente fina demais, são gente boa demais. Você viu que povo legal? Mas quando você vê o vizinho jogando ovo na sua casa, jogando pedra na sua casa, varrendo a calçada dele, a do vizinho de cima, e deixando a sujeira na sua, cocô de cachorro na sua calçada, quando o vizinho começa a jogar papelzinho, sujeira normal, ou chacoalhar a toalha assim bem da mesa, chacoalhar bem alto assim, para ir do lado de lá do seu muro. Imagina isso. É que ele não está gostando da sua presença. O seu testemunho, os seus valores estão comprometidos. Está entendendo isso? Quando você dá um grito com ele lá dentro: seu miserável! Seu vizinho está escutando. Até mesmo naqueles momentos que você irritou, porque ele chegou depois da sua faxina e já pisou com um pé de barro na sua sala, no seu tapete. Ou senão ele pegou um pão depois da faxina pronta, pegou um pão, aqueles que foi de ontem, já está meio seco, a casca, e abre assim e sai pelo chão. Ela vai dar um gritão com você, tão grande que o seu vizinho está escutando tudo. Aí ela vai dizer: seu porco, já não chega seu chulé, que você tira esse sapato fedido aqui, e não sei o quê, agora essa sujeira sua, eu não aguento mais. É engraçado até, mas é real. Os seus vizinhos estão atentos à sua vinha.
Eles estão mais interessados no que você produz do que no que eles mesmos produzem. Eles estão olhando para você com olhos curiosos, porque a sua vinha é bonita, e qualquer um pode fazer uma horta dela. Se você abrir espaço, você perde a vinha, e o lugar da sua vinha se torna uma horta. E aquilo que era bonito se torna uma coisa fracassada. Não venda, não troque e não dê. Existem valores na nossa vida que não podem ser negociados por nada, nem por amizade, nem por outro produto e nem por dinheiro. Existem coisas na nossa vida que não pode ser trocado, porque vai perder a função, vai perder o seu valor original. A sua vida de crente precisa ser de boa conduta. Os seus vizinhos precisam conhecer que você é crente em Jesus Cristo. Eles precisam saber que naquela casa tem alguém que faz um diferencial naquela quadra toda, naquela rua. Eles têm que saber que de vez em quando não sai de lá murmurações, mas saem algumas canções que acalmam o coração daqueles que estão tristes do outro lado do muro. Você precisa contagiar com a sua fé e não ser corrompido pelos outros. Você precisa influenciar aqui com aquilo que você é, não ser influenciado pelos outros. Os jovens estão ouvindo aí atrás? Vocês precisam influenciar e não serem influenciadas. Quando nós somos influenciados, é triste, porque nós vamos caindo no engodo, mas isso é falta de vinha, falta da existência da vinha na vida. Porque se a vinha estiver inserida, se ela estiver dentro de você, se esta vinha estiver aí, a fonte da alegria estiver dentro do seu coração, não haverá nada que possa fazer você mudar os seus valores. Nada que mudará a sua consciência. Nada vai fazer você errar o caminho. Nada vai fazer você titubear na estrada da vida. Você terá certeza absoluta daquilo que você é, a quem você serve, como você estará e onde você vai. A vinha precisa estar no seu coração, intacta. Nós sabemos que a história de Nabote terminou na sua morte. Ele morreu, o rei contou uma mentira para se justificar diante do povo. A sua esposa foi o pivô, mas Deus preparou um profeta e disse: eles vão morrer, não vai sobrar nada, vão ser comidos pelos cãos, vai se acabar em nada o reinado, porque ele tirou aquilo que não era para tirar, de quem não era para tirar. Nabote não poderia vender a vinha, e não vendeu. Nabote não poderia trocar a vinha, e não trocou. Nabote não poderia dar a vinha, e não a deu. Levítico, no capítulo 25, 24 e 25, se não me falha a memória, de Levítico, nós vamos ver ali que era uma lei, porque a vinha que Nabote tinha era a herança. Era uma herança. Herança não se vende. Herança não se troca. Herança não se dá. Se você adquirir algum bem na vida, por seu esforço e capacidade, você negocia do jeito que você quiser. Nós vamos ver homens de negócio aqui como o pastor Teixeira, pastor
Anderson, outros homens de Deus que temos aqui, que têm posses, bênçãos de Deus, que adquiriram ao longo da vida. Eles compraram, venderam, compraram, venderam, compraram, venderam, compraram, venderam, compraram, venderam, compraram, compraram, compraram e venderam de novo e foram negociando. Um dia alguém toma consciência e diz assim, eu já vou distribuir os meus bens com herança, porque depois pode dar confusão, tanto que eu tenho vai dar briga. Aí já começa a distribuir os bens, herança. Mas enquanto o pai está vivo, você não pode negociar, você não pode vender, você não pode trocar, porque ele tem direito sobre aquilo. Ele pode usar, não é assim, pastor Teixeira? Como que é o nome do negócio que usa? Nem penhorar pode a herança. É herança? Então não penhora. Então você não faz nem empréstimo se for ruim de negócio. Como chama? Usufruto. O herdeiro só vai ter posse daquilo legalmente quando aquele que deu direito à herança morrer. Quando aquele que deu direito à herança morrer. O que você negocia tem preço físico, comercial, matemático. Eu compro esse, vendo aquele, mas compro mais dois. Tem negócio, capacidade humana, inteligência, razão. Herança? Não, senhor. Herança é coisa familiar. Herança é coisa interna. Herança mexe com sentimentos. Quando você olha para uma herança, você diz assim, isso aqui foi do meu pai durante 30, 50 anos. Vende para mim, de jeito nenhum. É a lembrança que você tem. Você não vai negociar. Meu cunhado mora na casa que era do meu sogro. Eu morei lá também. A minha sogra ia vender a casa. Aí ela disse, eu vou vender. Meu cunhado olhou e disse, não mãe, vende não. Então vende para mim. E aí ele foi, comprou a casa, porque tinha sentimento ali. E herança tem isso, sentimento. Nabote tinha um profundo sentimento por aquela herança que Acabe queria tirar dele. Ele sabia o valor que ela tinha. Talvez para Nabote era o valor, talvez para Acabe era simplesmente o valor de uma horta. Mas para Nabote era todo o sentimento que ele tinha de quem ele recebeu. Ele não poderia jamais vendê-la ou negociar. O que eu quero dizer com estas palavras é que o que Deus te deu, a vinha que está dentro do seu coração, Gabriel, meninas, Isa, Ana, o que Deus colocou dentro do seu coração é inegociável, é herança. É herança. Quando o homem pecou no Éden, ele foi destituído da glória de Deus, separado das coisas divinas, não havia mais direito. Mas Deus diz assim, olha, fica tranquilo, porque da semente da mulher nascerá um que esmagará ou ferirá a cabeça da serpente. Aí vem Jesus na cruz do Calvário, e João 3,16, João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
tem a vida eterna. A vida eterna é a herança que Deus te deu através desta vide, através desta fonte de alegria do Espírito Santo que está dentro do coração. Esta é a herança que Deus te deu. Não venda, não troque, não dê, porque ela tem muito valor e te levará à vida eterna. Aleluia! Aleluia! Esse é o valor dessa vinha. Você ganhou herdado. Você não pagou nada para tê-la, mas custou o preço de sangue na cruz do Calvário. Custou sangue na cruz do Calvário. Custou se humilhar como um de nós. Custou ser o homem mais indigno de todos os homens, como está em Isaías 53. O mais desprezível, o indesejável. Custou tudo isso, mas ele não se importou com o preço que ele tinha que pagar por quem ele queria comprar. Ele comprou e deu para você a herança da vida eterna. O Espírito Santo veio, habitou. E o dia que você levantou a mãozinha e disse: eu quero aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador, você reconheceu que Jesus era o Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, para ser o perdoador dos seus pecados. Você creu nisso. A partir daí você recebe o Espírito Santo dentro de você, para morar dentro de você. Aí Paulo vem e escreve lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: quando esta casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa casa vai se desfazer, mas a fonte da alegria, que é o Espírito, que é a vide, a herança de Deus que está dentro de você, não desfaz jamais. Essa nunca se acaba. Quando encerrar nossa vida aqui, nós continuaremos no céu. Tem gente que diz assim: a esperança é a última que morre. Então aprenda mais essa: a esperança do crente nunca morre. A esperança do crente morreu na cruz do Calvário, mas o terceiro dia ressuscitou e vivo está com o Pai, intercedendo por nós, à direita de Deus. Essa é a esperança do crente, nunca morre. Então quem dizer para você: a esperança é a última que morre, diga logo: a minha não morre nunca. A minha está viva. E eu não posso vender a minha herança, porque o meu pai não morre. Eu tenho que manter a minha herança na minha mão, enquanto eu só tenho uso e fruto dela. Enquanto ele estiver vivo, eu não posso vender, não posso trocar, não posso fazer nada. Ele está vivo à direita de Deus, eu não posso vender minha herança. Não venda, não troque, porque o seu pai está vivo. Aquele que te deu o direito disso está vivo para toda a eternidade. Aleluia. Vamos de pé, orar ao Senhor e agradecer a Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu quero saber se há alguém entre nós que quer aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Tem alguém que quer receber Jesus Cristo como perdoador dos seus pecados, como aquele que te salva, que te liberta, que te muda a vida, que muda o seu comportamento, muda a sua história, muda o seu estado interior? Quer receber Jesus dentro do seu coração como único e suficiente Salvador? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus, nós vamos orar. Tem mais uma pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Pai essa noite, para os braços de Deus? Tem mais alguém? Tem alguém? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem algum filho de crente que quer se converter, aceitar Jesus hoje como seu Salvador da sua alma? Tem? Venha. Venha. Nós vamos orar por esse jovem senhor. Como que é o nome do senhor? Júlio. João Carlos. Júlio Carlos. O senhor sabe que
Agora é 8 horas, aqui. Nós estamos numa noite quente, com chuva. Mas, exatamente nesta hora, agora, no céu, lá não tem noite, porque o sol da justiça brilha todo o tempo. E o sol da justiça é o nosso Senhor Jesus. Nesse exato momento, nesse dia em que o sol da justiça está radiante de novo, os anjos de Deus estão fazendo festa pela sua vida. Pela sua vida. E tenha certeza, seu Carlos, que Deus pode e vai mudar a sua história. Pode e vai mudar a sua história. Você entrou no lugar certo, na hora certa. Às vezes os desesperos da vida, as angústias da vida, os momentos de dificuldade que a vida nos proporciona, nos leva a momentos de decisões que muitas vezes nós erramos. Mas hoje o Senhor acertou a decisão, a melhor de todas. De todas. Nós vamos orar pelo Senhor. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá. Você quer vir aceitar Jesus? Venha. Aproveite. E você vai levar ele para casa hoje dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Quero pedir ao pastor Sandro para fazer essa oração neste momento. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Seu Júlio Carlos. Glória a Deus. Hoje muda a sua história. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua santa presença e nós te apresentamos o irmão Júlio Carlos, que neste momento aceita o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Senhor de sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te pedir que o Senhor venha escrever o nome dele no livro da vida, para que jamais se apague, e perdoe os pecados dele, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, meu Deus, no teu poder, no teu sacrifício, na tua graça, que foi manifestada em nosso favor. Ele morreu por nós, ele morreu pelo irmão Júlio Carlos, que neste momento aceita o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Nós te agradecemos pelo perdão e dom da vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus, eu te louvo por tudo que tens feito. Te louvo pela tua mão poderosa, pela tua graça e bondade. Te louvo pela vida dos teus filhos que vieram nesta noite, por muitos outros que virão, pela tua boa mão, Senhor, estendida sobre nós, pela tua graça que sempre será derramada sobre nossos corações. Obrigado pela vida e por aquilo que vai acontecer nesta semana. Dá aos teus filhos uma semana de vitórias, de bênçãos. Uma semana, Senhor, de novos desafios, mas com propostas ajustadas, boas, para o teu nome ser glorificado. Pai, eu peço a tua boa mão estendida sobre cada família representada nesta noite. Traga saúde, vitória, paz, para o teu nome ser glorificado. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.